Olá, eu sou Priscila Monteiro e estou aqui no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, um dos pontos que a gente pode estar contando um pouquinho da história do Império aqui na nossa cidade. No Rota Rio Imperial, a gente consegue descobrir os locais que a história aconteceu. O que a gente chama de Império Brasileiro é um período que vai de 1822 até 1889. Se a gente fosse traçar uma data precisa, eu poderia abrir mão do 7 de setembro e colocar o dia 12 de outubro de 1822 como o início real desse império, porque é nessa data que Dom Pedro I é aclamado imperador do Brasil. O nosso império está dividido em 3 fases. A primeira, do governo do imperador Dom Pedro I, nós chamamos de primeiro reinado. Nós temos uma fase intermediária depois da abdicação de Dom Pedro I, conhecida como período regencial. Dom Pedro II já é o imperador de fato, mas com apenas 5 anos de idade ele não pode governar. Então, foi conseguido, através de uma reunião de conselheiros, ministros, uma alternativa. E o período regencial foi iniciado de 1831 até 1840. Nesse período, inicialmente, teremos uma administração de uma regência trina, onde 3 regentes seriam eleitos num período de 4 em 4 anos, para que cada um deles representasse alguma região diferente do Brasil, norte, sul e centro. A nossa divisão territorial não era da forma que a gente conhece hoje nesse período. Mas esse modelo de governabilidade foi alterada, porque a gente vai ter, em 1834, o Ato Adicional, que vai transformar a regência em regência una, com somente um representante. Nosso primeiro regente uno foi o ministro da Justiça de Dom Pedro I, regente Feijó, Diogo Feijó, que também é de responsabilidade dele a primeira lei que proibiu o tráfico de escravizados para o Brasil, em 1830, que ficou conhecida como Lei Feijó. Mas a maior parte de vocês conhece essa lei pelo um ditado, lei para inglês ver. Afinal, ela não pegou. Aqui no Brasil a gente tem esse problema, Leis que pegam e que não pegam. O Cais do Valongo, os mercados de escravizados do Valongo e até mesmo o cemitério de Pretos Novos foram fechados nessa ocasião. Mas como a gente tem a ausência de um poder centralizado na mão do imperador nesse período regencial, a gente também vai ver nesse ato adicional de 1834 uma maior autonomia das províncias. Então muitas dessas províncias não vão acatar a Lei Feijó e a gente vê o tráfico de escravizados chegando em todo o litoral brasileiro. Depois das revoltas regenciais, ficou insustentável o governo do Diogo Feijó. Então a gente vai ver uma nova eleição em 1837, que Araújo Lima vai estar completando esse mandato. São os 2 regentes únicos que nós temos nesse período. Quando estava bem próximo do novo processo eleitoral, a gente vai ter um grupo de políticos liberais que vão se reunir no parlamento pedindo a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Esse ato ficou conhecido como Golpe da Maioridade, iniciando assim o segundo reinado. E com apenas 14 anos, Pedro de Alcântara se tornou já imperador do Brasil. O título de imperador Dom Pedro II ele tem desde os 5 anos de idade, mas realmente governar só a partir do golpe da maioridade aos 14 anos. Sua coroação vai acontecer no dia 2 de dezembro, que era também data do seu aniversário, e tendo aí uma sequência, em relação a todo o processo imperial brasileiro. Dom Pedro I foi coroado no dia 1º de dezembro, Dom Pedro II no dia 2 de dezembro. Essas questões de ritos, eram bem comuns. Bom, gente, o que é interessante, eu queria contar para vocês nessa história, é que esse período imperial brasileiro teve como marca muitas revoltas, muitas guerras. As guerras de independência, onde a gente vai ver Salvador, Bahia e todas as outras cidades que estão ali no recôncavo baiano, lutando contra os portugueses dentro da Guerra de Independência, fazendo oficialmente a separação da Bahia de Portugal e a independência aí dessa região no Brasil no dia 2 de julho de 1823.
Durante o período regencial nós tivemos várias revoltas. A Bahia também não ficou fora dessa, tá, gente? A Sabinada foi um grande marco de uma revolta regencial, com a insatisfação com o modelo de governabilidade dos regentes. E durante o segundo reinado, a gente tem muitos baianos que também vão se predispor e vão acabar lutando naquela que foi uma das maiores guerras, ou participação em guerras do Brasil, que é a Guerra da Tríplice Aliança, conhecida também como Guerra do Paraguai. Eu vim gravar esse vídeo aqui no Museu Histórico Nacional porque nós temos aqui um acervo sensacional. Esse museu, que está fazendo 100 anos esse ano, ele é detentor de boa parte do acervo histórico do nosso país. Praticamente o curso de museologia do nosso país nasceu dentro desse museu, né? E a gente consegue ver armas, bandeiras, relógios, objetos pessoais que foram da Imperatriz Leopoldina, que foram do Imperador Dom Pedro II, e também as armas, bandeiras, tambores, cornetas, medalhas, que estão no envolvimento dessas guerras, dessas batalhas, principalmente da Guerra da Tríplice Aliança. Então, se você vier ao Museu Histórico Nacional para conhecer um pouco mais dessas histórias, você vai encontrar um rico acervo sobre o Império Brasileiro, não só na exposição permanente, que é a exposição de longa duração, porque não tem um prazo para acabar, mas também em várias exposições temporárias que acontecem aqui ao longo do ano, tá? Então essa é mais uma das dicas que a gente tem nesse Rota Rio Imperial, para que você possa participar e conhecer um pouquinho mais da história desse império. Eu vou contar outras histórias para vocês no decorrer da nossa caminhada aqui pelo Museu Histórico Nacional. Ele fica localizado no Rio de Janeiro, na Praça Marechal Âncora Sem Número, bem pertinho do Aeroporto Santos Dumont e bem no início da Orla Conde, onde depois você pode continuar uma caminhada, passar por outras atrações como Paço Imperial, como também Igreja da Antiga Sé, né? Antiga Sé do Rio de Janeiro, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde aconteceu a coroação de Dom Pedro I. Então é só para que vocês tenham uma ideia de tudo que vocês podem conhecer a partir desse ponto de partida. Bom, gente, uma dica que eu dou para vocês aqui no Museu Histórico Nacional, quando vocês estiverem fazendo a visita, bem aqui próximo da entrada, próximo aos banheiros, a escada rolante, a gente tem uma escultura que na verdade é um estudo em gesso de um monumento equestre que seria confeccionado em bronze para o imperador Dom Pedro II. Essa ideia dessa escultura, desse monumento, veio a partir de uma subscrição popular após a retomada da cidade de Uruguaiana durante a Guerra da Tríplice Aliança, conhecida também como Guerra do Paraguai. O artista Francisco Manuel Chaves Pinheiro vai preparar a escultura e ela vai ser colocada, né, vai ser apresentada para o imperador para aprovação. Demonstra o imperador em cima do seu cavalo como grande generalíssimo do exército brasileiro, comandando aí essas tropas. Bom, o imperador, quando vê a obra, entende, né, que para construir uma memória histórica sobre o fato que era o que a obra queria simbolizar, representar, melhor do que fazer essa escultura em bronze, seria fazer a construção de escolas. Essas escolas ficaram conhecidas como as Escolas do Imperador. E essas escolas tiveram um total de 8 prédios construídos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que era a corte, a capital do país na época. Então esse monumento equestre você nunca vai encontrar confeccionado nas ruas do Rio de Janeiro. Dessas 8 escolas, né, nós temos aí 5 que ainda estão de pé, os prédios até hoje, que a gente pode admirar na nossa caminhada. Então é só para que vocês tenham uma ideia, né, dessa atitude do imperador. Essas foram as primeiras escolas públicas que nós tivemos no país. Algumas ainda continuam funcionando como escola, como o Colégio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. Uma outra dica para continuar esse roteiro é que você visite o MUCAB, o antigo Centro Cultural José Bonifácio, hoje o museu, né, dessa herança afro-brasileira que nós temos na Rua Pedro Ernesto, com várias exposições. O prédio histórico também foi um desses palácios da educação. E esse a gente pode entrar para visitar. Fica aí a dica, tá? E para o estudo em gesso, só visitar o Museu Histórico Nacional, que você vai encontrar ele aqui, disponível para fotografar. Inclusive, totalmente acessível. Existe uma reprodução da escultura
feita com uma impressora 3D e uma placa explicativa em braille. Então a gente pode fazer a leitura tátil da obra, além de ter toda a explicação em braille, melhorando assim a acessibilidade de todos os visitantes. Bom, uma dica que eu tenho para vocês é que o Museu Histórico Nacional está fazendo uma exposição temporária sobre a comemoração da exposição do Centenário da Independência. Esse ano de 2022, o Brasil comemorou o bicentenário da Independência e o Museu Histórico Nacional está comemorando o seu centenário. O que é interessante é que o antigo arsenal militar, o antigo arsenal de guerra do Rio de Janeiro, que já tinha sido o Forte de Santiago, todo o complexo de guerra desde o período colonial, já pela uma iniciativa de obras e reformas feitas pelo Gomes Freire de Andrada, conhecido também como Conde de Bobadela, esse prédio foi ameaçado de ser destruído um pouquinho antes das comemorações do Centenário da Independência. Mas, por intervenção de Gustavo da Cunha Barroso, ele foi transformado no Museu Histórico Nacional. E durante a exposição do Centenário da Independência, o prédio foi o pavilhão das grandes indústrias. Por que eu estou falando do Centenário da Independência se isso já aconteceu depois do período imperial? Porque vão ser para essas comemorações que a família imperial brasileira vai ver a Cartesílio sendo caçada. E nesse momento, os filhos da princesa Isabel e do Conde D, inclusive o próprio Conde D, Dom Gastão de Orleans e Bragança, vai poder retornar ao Brasil. Ele vai falecer durante a viagem, mas seu filho mais velho, sua nora, que vão conseguir chegar até aqui, participarão das comemorações do Centenário da Independência.